Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Primeiramente eu quero agradecer o carinho e as orações dessa igreja em relação ao nascimento da nossa Cecília. Graças a Deus está super bem, Cacila se recuperando e... Obrigado, Alexandre. Muito obrigado, gente, é muito bom receber o carinho dessa igreja. E quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 4. Salmo 4. Salmo número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado pela paz que o Senhor traz à nossa vida, essa paz que guarda a nossa mente e os nossos corações. Obrigado porque mesmo em meio a angústias, o Senhor tem nos sustentado, tem trazido alívio à nossa vida. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa justiça, a quem nós podemos contar, é o defensor dos nossos direitos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor sempre está conosco, o Senhor jamais nos abandona, o Senhor anda conosco a todos os momentos. Eu peço que o Senhor nos ensine, ó Pai, a buscarmos a Ti cada dia mais. Ajude-nos a obedecermos a Ti, ó Deus, baseados no próprio Senhor Jesus Cristo. Molda a nossa vida, Senhor, para que possamos experimentar cada dia mais dessa paz que invade, inunda o nosso coração. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Apesar de, nesses últimos dias, eu perder o sono e estar dormindo pouco, mas é por um motivo muito bom. Eu sei que muitos têm padecido e perdido o sono e talvez têm clamado, assim como Davi clamou aqui, por uma noite tranquila de sono. E são muitas as situações que podem tirar e roubar a nossa tranquilidade. E é muito difícil, é muito ruim quando o sol parece que não vai se levantar mais. A noite é longa, não existe travesseiro, não existe lenço que consegue enxugar as nossas lágrimas. Mas nós vemos aqui, através do salmista, do próprio Deus, que é possível, mesmo em meio a dificuldades, a tormentos, a dias turbulentos na nossa vida, nós experimentarmos de paz. Uma paz que Davi aqui no Salmo 3, ele vai dizer: em paz me deito e durmo. Mas agora no Salmo 4 ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, rapidamente. E é interessante que o que Davi estava experimentando aqui, não se sabe exatamente qual que era a situação, mas duas prováveis situações aqui é que ele estava sendo perseguido, estava se refugiando em algum local muito ruim, junto com algumas pessoas que estavam próximas a ele, mas essa perseguição pode ser fruto ou da perseguição de Saul, ou do seu próprio filho Absalão. Nós não temos a exata certeza, mas o que nós sabemos é que Davi estava passando por dias muito difíceis. Ele não tinha feito nada aos olhos humanos para merecer aquilo, mas ele não conseguia mais ter o seu reino, ele está diante da sua casa, da sua cama, mas agora a sua vida sendo ameaçada, e ele precisa fazer uma oração e rasgar o seu coração diante de Deus,
por causa dessa situação tão difícil que ele estava passando. E eu sei que no nosso meio aqui, imagino que no nosso meio tem pessoas também que passam por dificuldades assim, que passam por momentos de angústia, do coração apertado, que parece que não consegue enxergar do outro lado da esquina, que as dores têm sido longas, mas a boa notícia é que todos nós podemos experimentar dessa paz que o próprio Davi experimentou. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos através de 3 verdades por que Davi pôde experimentar dessa paz. Essa semana, ontem, nós tivemos com jovens adultos estudando a respeito de missões. E eu fui ler um pouco a respeito dos cristãos que vivem em países em perseguição. E é de pesar o coração quando a gente vê algumas notícias de cristãos sendo mortos, expulsos da sua casa, separados da sua família, meninas, moças e mulheres sendo abusadas fisicamente, moralmente, por aqueles que pregam uma liberdade entre as religiões, e são exatamente esses que têm perseguido o cristão. E um dos casos me chamou muita atenção, que foi um rapaz que, após a sua conversão, após Cristo tê-lo chamado, mais algumas outras pessoas, cerca de 40 pessoas, também caminharam com ele a respeito do cristianismo. Ele foi acusado ali então, na região onde ele morava, de estar poluindo a cultura daquele povo, fazendo lavagem cerebral. Então ele é chamado em praça pública para negar a sua fé, e ele não faz. Então assim, ele é amarrado. Isso aconteceu no ano passado, essa história. Ele foi amarrado nas suas mãos e pernas, teve que caminhar para o alto de um monte, assim, ele apanhava com bastão, e chegando lá no alto, a ponto de desfalecer e um médico atestar a sua morte, mas ele não negou a sua fé. Pouco tempo depois, de uma forma milagrosa, Deus o faz retornar o fôlego, ele volta para os seus amigos, para a sua casa, e ele permanece ali naquele local como prova e evidência de que Deus estava cuidando dele. E eu vejo essas pessoas numa situação dessa, como que essas pessoas podem ter paz de morar num lugar desse? Não me vem outro texto na Bíblia a não ser algo como isso daqui, que Davi experimentava, esses nossos irmãos também experimentam dessa paz, de desfrutar da presença do nosso Deus, de poder deitar a cabeça no travesseiro e rapidamente poder dormir. Então, primeira verdade que nós encontramos aqui, de que Davi expressa sua confiança em Deus, é porque ele conhece esse Deus. Davi pôde experimentar dessa paz porque ele conhecia esse Deus. Olha só o que ele diz, começa dizendo no versículo 1: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Depois ele fala, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ele pode falar isso daqui, orar e conversar com esse Deus, porque ele conhecia exatamente quem era esse Deus. O termo que ele usa aqui, vocês podem perceber, que aqui no versículo 1 ele diz, quando clamo, ó Deus da minha angústia, Deus da minha justiça. Mais lá na frente do versículo 3, ele diz, saber porém que o Senhor, essa tradução nossa aqui, ela não é à toa não, que uma hora ele usa Deus, e depois ele usa Senhor, porque Davi aqui está expressando nomes diferentes de Deus, que para eles naquela época era algo muito significativo, e quando ele usa esse termo aqui, responde-me ó Deus da minha justiça, ele está exatamente falando a respeito do nome de Deus que é justo, que é o defensor das suas causas, dos seus direitos. Ele conhecia quem era esse Deus, ele não estava falando com um ser desconhecido, no qual alguns prestavam culto, mas ele estava falando com Deus, Yahvé da sua justiça. É esse Deus, o Elohim, que ele cita aqui, o Yahvé é o que vem depois, é esse Deus que faz toda a justiça, que ele pode confiar. Mas ele também diz que ele é aquele que na angústia, Deus é aquele que na angústia me tem aliviado. Davi conhece não só de teoria quem é esse Deus, mas a ideia que nós temos aqui, que Davi já tinha experimentado desse alívio anteriormente. Ele diz, me ouve a oração, Deus que me tem aliviado durante toda a história da minha vida. Ele já tinha experimentado, ele sabia que esse Deus ouviria e responderia a sua oração.
Ele conhecia não só de saber nomes, não só a lei de Deus, mas ele conhecia de forma próxima, de viver diariamente na presença desse Deus, e por isso ele sabia que esse Deus iria livrá-lo. E ele também cita que esse Deus é o que tem misericórdia de mim. Tudo isso que nós estamos falando aqui, o Deus que alivia, o Deus que tem misericórdia, o Deus que é justo, nós estamos falando de atributos ou de perfeições de Deus relacionados à sua santidade. Deus age dessa forma, com misericórdia, com justiça, porque Ele é santo e não tolera pecado e injustiça. Ele não tolera nada que seja contrário à sua própria santidade, e é por isso que Ele age assim diante dos seus filhos. Olha só que coisa profunda que Davi está trazendo aqui para nós. E nós também podemos aprender a respeito desse Deus. E como que nós aprendemos a respeito dessas qualidades, atributos e perfeições de Deus? O primeiro passo é isso aqui: leitura da palavra dele, da sua revelação. É assim que eu conheço esse Deus. Mas não só assim. Ele termina esse primeiro versículo dizendo: aquele que ouve a minha oração. Davi também conhecia a importância da oração na vida de um cristão. Nesses tempos de angústia, que ele ia recorrer ao Deus que ele conhecia, mas ao Deus que ele podia conversar, aquele que inclinava, ou que inclina os seus ouvidos para nos ouvir. E esse é o nosso Deus. Interessante como a gente olha para o Novo Testamento, a gente vê homens com essa mesma convicção, de que conheciam o seu Deus, e como eles recorriam nesse momento de angústia. O que eles faziam? O apóstolo Paulo orava. Quando ele vai falar a respeito para os filipenses, ele diz: meus irmãos, eu estou certo da minha libertação pela oração e súplica de vocês. Quando Cristo, na sua maior angústia, o que ele foi fazer? Orar. Vejam que essas coisas aqui, essas que nós chamamos de disciplinas espirituais, elas estão presentes em toda a Bíblia. Só que o preocupante é que nós, por muitas vezes, negligenciamos esses atos tão básicos e tão simples na nossa vida. Quando nós pegamos a liberdade que nós temos de culto, a facilidade que nós temos de ter uma Bíblia no nosso celular, e nós arrumamos tantas coisas como dificuldades, como desculpas para a gente não buscar uma vida de piedade diante do Senhor, uma vida que busca conhecê-lo, não só através da Bíblia, mas através de outras leituras tão importantes, de uma escola dominical, vida de oração. Como que anda a sua vida diante de Deus? Você o conhece? Eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, fui entrevistado, me perguntaram, foi uma das perguntas: como que é a sua vida de oração? Eu achei muito justa essa pergunta, porque isso avalia quem nós somos diante de Deus e como nós estamos diante dele. Mais uma vez, retornando a essas histórias de cristãos perseguidos que valorizam tanto um momento sequer que eles podem estar na presença de Deus, muitas vezes escondidos, e nós, com essa liberdade toda, procuramos tantas outras coisas que a gente passa semanas, talvez meses, sem tocar nessa palavra. A gente lê porque vem domingo na igreja. Se eu quero desfrutar dessa paz que o próprio Davi desfrutou, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso me relacionar com Ele. Mas não só isso. Em segundo lugar, Davi também confia e entende que ele precisa obedecer a esse Senhor. Ele precisa andar em retidão, em vida de santidade. Ele começa dizendo aqui no versículo 2: ó homens, e aqui ele se refere a homens provavelmente orgulhosos, homens que não davam ouvidos a Davi, que era o rei, mas preferiam dar ouvidos a algumas outras coisas que ele diz aqui, a mentiras, buscavam outras coisas. Ele diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade, buscareis a mentira? Ele está se referindo aqui a homens que, ele mostra a depravação do homem nesse sentido aqui, homens que tornaram a glória dele em vexame. No sentido último, nós não temos aqui, não é a glória de Davi, porque como ele era um rei escolhido e consagrado por Deus,
Esses homens, na verdade, tornaram a glória de Deus em vexame. Eles também buscavam, amavam a vaidade, coisas vãs, e buscavam a mentira. Ele está se referindo a esses homens que provavelmente estavam perseguindo. Ele falou: até quando? Vocês vão viver uma vida dessa forma? Mas presta atenção, porque Deus distingue ou separa para si o piedoso, e Ele ouve a minha oração. Vocês que estão transformando, Ele está falando para os ímpios aqui, vocês estão transformando a glória de Deus em vexame, estão buscando tantas outras coisas que não tem nada a ver com a vontade de Deus, com a sua palavra, vocês estão longe da vontade dEle. Presta atenção, porque Deus sabe quem é o eleito dEle. Nós falamos aqui agora, o pastor Erickson falou a respeito da aliança, e esse nome que é usado aqui agora citado por Davi, refere-se justamente ao Deus da aliança, que fez um pacto com o seu povo. Deus conhece os seus filhos, e são eles que Deus ouve, e agora Ele chama esse povo ao arrependimento. Ele diz: até quando vocês vão viver dessa forma? Mas olha só, versículo 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que Davi está dizendo aqui, e esse irai-vos, nós temos duas possíveis interpretações para isso aqui. Uma está relacionada com o que Paulo fala, do irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então tem esse sentido, e essa tradução de irai-vos e não pequeis. Mas se a gente for ao pé da letra, a ideia é que é tremei e não pequeis, tremei diante desse Deus que conhece, que ouve as minhas orações, e não pequem mais. Essa palavra provavelmente estava sendo dirigida para esses homens ímpios, dizendo: arrependam-se, tremam diante desse Deus, e parem de pecar, parem de buscar a vaidade, parem de buscar a mentira, parem de viver longe dEle. Pelo contrário, consulta no travesseiro o seu coração, e sossega diante dEle, confia no Senhor. O que Davi ensina para aqueles homens e nos ensina também é analisar, é um autoexame, é aquilo que a gente faz diante da mesa do Senhor, aquele autoexame para saber como que está o nosso coração diante desse Deus, não só de conhecimento, mas como que está a nossa vida cotidiana diante dEle. Nós somos esses que têm amado a vaidade, buscado a mentira, transformado a glória de Deus em vexame. Se a Cecília, que foi batizada agora, e eu creio que todos nós aqui fizemos um compromisso diante de Deus e da família, de que nós seremos exemplo. Pastor Erickson perguntou isso: você se compromete a ser exemplo para ela? E se a Cecília chegasse para você e falar: espera aí que eu vou ver um filme da vida dele aqui, nessa última semana, ela poderia contar com você a respeito de que você consulta no travesseiro do seu coração, e você descansa e confia no Senhor que está tudo bem, que a sua vida tem sido direcionada no caminho dEle? Mas agora, por fim, Davi também apresenta um terceiro motivo que ele pode ter essa paz e buscar, não só de conhecer a Deus, não só de obedecê-lo, mas agora maior confiança nele. Olha só o que ele diz, versículo 6, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Nós lemos o Salmo 67, que fala a respeito disso, de Deus resplandecer a luz do rosto dele sobre nós. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, quem que é o resplendor da glória de Deus? É o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui, Davi está falando que há muitos que dizem: quem que vai nos fazer conhecer o bem? Olha só o tanto de gente ímpia, olha só o tanto de maldade que existe nesse mundo. Quem que vai mostrar para nós o bem? Quem que vai mostrar para nós o caminho? E Davi diz: Deus, faz resplandecer a luz do teu rosto sobre nós. Quem que é aquele que disse: eu sou a luz do mundo? Agora Davi apontando para o Senhor Jesus Cristo, a quem ele confiava, a quem ele apontava e descansava o coração, sabendo que tudo já foi feito e seria feito por Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que nós podemos ter paz, de que mesmo que as coisas estejam caindo ao nosso redor, mesmo que o nosso caminho, tribulações estejam afetando o nosso coração,
eu descanso porque o Senhor já resplandeceu a luz dele sobre nós. Ai daquele em que Deus vira a sua face diante da presença dele. Mas bem-aventurados aqueles que têm a luz do Senhor, o próprio Filho dele, resplandecendo a luz dele sobre você, essa luz do mundo que resplandece sobre nós. É nele que nós confiamos, é nele que nós temos a esperança renovada, é diante da mesa dele que nós somos agora, a nossa força é restaurada, renovada, a nossa esperança é renovada, de que mesmo em momentos difíceis, ele sempre estará conosco. Mesmo se um dia a gente for perseguido, ele sempre estará conosco. Querido, dedique sua vida ao Senhor. Para desse faz de conta de ser cristão. Conheça esse Deus. Relacione-se, experimente viver uma vida próxima a Ele. Eu tenho certeza que você vai poder descansar o coração no travesseiro no final da noite, dizer: em paz me deito, e logo, rapidinho, eu pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu Te conheço, o Senhor é o meu Deus, o Deus que guarda, é o Deus que mandou o Teu Filho Jesus morrer na cruz. Confia nesse Deus, que Ele possa enxugar toda lágrima do teu rosto, que Ele traga esperança, que Ele traga alento para o seu coração. Dedique-se a Ele, que Deus possa nos abençoar. Nós vamos orar agora.